Fala pessoal, e aí, tudo bem? Estamos aqui para a última aula da nossa revista que tratamos sobre o Evangelho de João. Essa aqui, chegamos à última lição, que maravilha! E eu quero agradecer a você por ter nos acompanhado em todas as lições deste trimestre. Caso você tenha perdido alguma aula, eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo de todas as 13 lições, né? 12 mais essa aqui, 13, e nós chegamos ao final, tá bom? Na próxima semana, no próximo domingo, já vamos estar estudando a nova revista, que é essa aqui, e vamos estudar sobre o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele é uma junção de 5 livros, é a união de 5 livros e formam os Salmos. Ele é o maior livro da Bíblia e ele traz para nós muitos ensinamentos, conselhos. Eles falam ao nosso coração não somente aquilo que nós desejaríamos falar, mas também eles falam ao nosso coração. Então, convido você desde já a participar das aulas deste novo trimestre e estudar com a gente aqui no nosso canal, tá bom? Ah, onde eu consigo essa revista, né? Você pode comprar na CPAD, na José Mosché, chegando na 14 de março, entre Alcindo Cacela e 14 de março, uma livraria chamada CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Lá você encontra a revista. Você pode encontrar também ali no entroncamento, passando um pouco o Shopping Castanheira, na Bênçãos Livros, você vai encontrar também essa revista e em outras livrarias, tá? Mas de referência são essas duas. E também eu vou deixar aqui o site da PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada, onde você pode entrar. Você vai ter ali o link aonde você vai poder comprar a sua revista digital, em PDF. Você pode baixar também o aplicativo no seu celular e através do aplicativo você compra a revista, tá? O aplicativo é da PEC Plus. Você pode digitar no, na Play Store ou na iOS PEC Plus. Você vai encontrar o aplicativo com as com todas as revistas, tá? Tem uma assinatura básica ali de, se eu não estou enganado, R$ 10 por mês e você tem acesso a todas as revistas da grade curricular. Muito bem, a lição de hoje, lição de número 13, baseada no capítulo 20 e 21 de João, e o assunto da lição é a gloriosa ressurreição de Jesus. O texto áureo diz assim: Disse-lhes Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João, capítulo 20, verso 29. A verdade prática diz assim: A gloriosa ressurreição de Jesus é a garantia da nossa salvação e da sua volta para nos levar ao céu. A nossa lição ela tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, perceber que o sepulcro está vazio porque o trono está ocupado. Segundo objetivo, ter a paz do Senhor no coração. Terceiro objetivo, aprender que só pode pastorear quem ama, baseado ali, né, na conversa de Jesus com o apóstolo Pedro. A nossa lição também tem 3 tópicos principais. O primeiro tópico fala sobre a gloriosa ressurreição. Segundo tópico, paz seja convosco. Terceiro tópico, discípulos restaurados. Assim está dividido a nossa lição. E a nossa leitura bíblica, ela está no capítulo 20, do verso 11 até o verso de número 31, capítulo 20, do verso 11 até o verso 31. Nós vamos ler na versão revista e corrigida da João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia que eu estou aqui utilizando, tá? Vamos ler todos juntos? Vou colocar também o texto aí na tela para você acompanhar. Diz assim o texto: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro.
Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. E dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém. Glória a Deus. Que leitura, então, né? Maravilhosa. Esse texto que narra sobre a ressurreição de Jesus, ele é um texto base para a nossa fé, a fé cristã. A nossa lição, como já vimos que tem 3 tópicos, nós vamos iniciar agora entrando aqui na introdução da lição. Mas antes eu quero pedir a você que comente aqui embaixo seu nome, sua cidade e a congregação, o nome da congregação que você faz parte, tá bom? E quero também te pedir que deixe o like desse vídeo aqui. Ao final da lição, compartilhe esse vídeo com alguém, tem um botão escrito compartilhar aqui, você clica, copia o link, joga lá no seu Facebook, joga no grupo de WhatsApp da igreja, da família. Compartilhe essa palavra com outras pessoas para que também eles tenham acesso ao ensinamento bíblico. Aqui nós falamos aquilo que é bíblico, né? Não estamos aqui para inventar e criar nada, estamos apenas reproduzindo
aquilo que nos foi ensinado, que é a doutrina, a sã doutrina bíblica. E a introdução diz assim: a ressurreição de Jesus é a pedra de esquina, o fundamento do Evangelho e a prova definitiva de sua divindade. Um Cristo vencido pela morte não poderia salvar a si mesmo, muito menos a nós. Então, a ressurreição de Cristo, como a gente falou, é esse texto que lemos, né? É um texto base que ele podemos dizer que ele é a sustentação da nossa fé. Por quê? Porque não somente a vida de Jesus foi importante, assim também como a sua morte foi muito importante, mas, sobretudo, a sua ressurreição também é muito importante. E pouco se fala a respeito da ressurreição de Jesus. As imagens que temos de Cristo é um Cristo sofrido, um Cristo morto, um Cristo na cruz, e de fato ele morreu, mas precisamos contar a história completa. Jesus nos enviou a sermos testemunhas, e a testemunha ela precisa contar a história completa. E a história completa, no final, diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que foi assunto ao céu e que está atualmente à direita de Deus. E de lá intercede por nós. Então Jesus não está morto, Jesus não foi vencido, ele venceu. Como ele diz, né? Eu venci o mundo. Então nós precisamos somente estar em Cristo, precisamos estar com o Senhor. E isso já nos é suficiente. A, a gloriosa ressurreição é o primeiro tópico, e o primeiro ponto aqui é pedra removida, é o verso 1 do capítulo 20, que diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra que estava revolvida. Aquela pedra ali era o lacre, o selo, aonde Jesus estava guardado, né? O seu corpo havia sido sepultado. E os romanos haviam lacrado aquele túmulo. Diz o texto bíblico que havia ali o selo do imperador naquela época. Então não poderia ser violado aquele túmulo. E nenhuma pessoa também sozinha conseguiria remover aquela pedra, visto que ela era muito pesada e grande. Então, haveria de ser várias pessoas juntas ali para remover a pedra, tá? E o texto bíblico lá de Mateus, o texto de João, de Lucas e de Marcos, eles vão dizer que a pedra havia sido removida quando Maria chegou lá. Mas o texto de Mateus fala que um anjo desceu do céu e nesse evento houve um terremoto que os guardas caíram como se estivessem mortos. Então este anjo ele remove a pedra, ele rola a pedra e senta sobre ela. Apenas Mateus vai registrar este fato. E aqui nós vamos ver que a pedra ela foi removida, aquilo que fechava, né, impedia a passagem, isso foi removido. E essa remoção ela não foi um ato humano, mas sim um ato divino. Então, a ressurreição de Jesus não é uma obra humana, não é uma invenção humana, um boato, uma lenda. Ela é uma realidade, é um fato que houve e esse fato ele é uma obra divina. Segundo ponto aqui dentro, o roubo do corpo. Se por um lado as pessoas haviam dito que a pedra tinha sido removida por pessoas, um outro, uma outra boato, né? Um outro boato que circulava naquela época foi que o corpo de Jesus havia sido roubado. E isso foi amplamente divulgado entre as pessoas daquela região. Mas o verso de número 2 do capítulo 20 vai dizer: então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Aqui nós vamos ver a dúvida de Maria, porque ela chega no túmulo e ela não encontra ali o corpo de Jesus.
Então ela vai e diz aos discípulos que o corpo havia sido levado. Alguém tinha pego o corpo e ninguém sabia onde estava. Daí, então, se propagou aquele boato que falamos anteriormente, de que o corpo de Jesus havia sido roubado. O terceiro ponto aqui vai dizer que o túmulo é vazio, está vazio. E isso é o berço da fé. É o verso de número 3, é o verso de número 6 e 7, que diz assim: Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Pedro e João correram ao sepulcro. João, o discípulo amado, por ser mais jovem, chega primeiro, mas é Pedro quem entra no túmulo primeiro. Ali eles veem os lençóis e o lenço que cobriu o rosto, e estavam diante da mais contundente evidência da vitória de Cristo sobre a morte. Ao verem o túmulo vazio, isso aqui é importante. Ao verem o túmulo vazio, os discípulos poderiam deduzir que, de fato, o que Maria estava dizendo tinha base, né? Tinha lógica, porque o túmulo estava vazio. Mas quando eles entram ali, eles veem o corpo, o lugar onde o corpo estava, e os lençóis que cobriam e envolviam o corpo estavam ali naquele lugar, e também o lenço que estava sobre o rosto de Jesus estava dobrado num lugar à parte. Então, o que eles deduziram? Jesus ressuscitou. Porque se alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, eles não iam deixar ali os lençóis, eles iam levar o corpo enrolado no lençol. Então, isso foi para eles uma evidência de que Jesus, de fato, havia ressuscitado. Aqui fechamos o primeiro tópico e vamos entrar no segundo tópico. Paz seja convosco. E o primeiro ponto é as portas trancadas, verso de número 19 do mesmo capítulo 20. E ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Aqui os discípulos estão trancados em um ambiente ali, e o texto bíblico vai dizer que eles estavam com medo dos judeus. Porque quem havia executado o corpo de Jesus, né? Quem havia executado Jesus foram os romanos, mas influenciados pelos judeus. E os discípulos estavam com medo de também eles serem mortos, né? Então eles se trancaram, fugiram, se trancaram, estavam ali sem saber o que fazer. Jesus havia morrido e tal. E no mesmo dia, no domingo, ainda no domingo, Jesus aparece entre eles e diz: Paz seja convosco. Aqui o comentarista da revista ele vai colocar três características a respeito o porquê que eles estavam trancados. A primeira letra A aqui é portas trancadas pelo medo. Eles estavam trancados ali porque estavam com medo. A segunda coisa, letra B, portas trancadas pela falta de paz. Então eles estavam aflitos, angustiados, não sabiam o que fazer, por isso trancaram-se naquele ambiente ali. E a letra C, portas trancadas pela ausência de Jesus. Eles estavam com medo, estavam sem paz e também sem Jesus. Jesus havia morrido e o seu corpo havia sumido e eles não sabiam onde o corpo de Jesus estava e nem o que fazer. Embora Pedro e João já tinham ido ao sepulcro, já tinham visto que o corpo não estava ali, já haviam crido que Jesus havia ressuscitado, mas Jesus tinha sumido. Então, eles estavam com medo mesmo. E Jesus aparece ali e ministra no coração deles: Pai seja convosco. Isso com certeza foi um alívio, um refrigério, um, um, um calmante, né? Eles foram ali consolados daqueles sentimentos que eles estavam vivendo. O segundo ponto aqui dentro desse tópico é a visita surpresa. É o verso de número 26.
Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos e os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Aqui entra aquele questionamento de Tomé, né? Na semana passada, quando Jesus havia aparecido entre os discípulos no domingo, depois disso, os discípulos haviam falado a Tomé que Jesus havia aparecido. Naquela ocasião, Tomé não estava presente. O que acontece é que Tomé ele não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Então ele diz, né? Se eu não colocar o dedo ali no ferimento das mãos e não tocar no seu lado, onde foi furado pela lança, eu jamais acreditarei. Então, uma semana depois, Jesus aparece entre os discípulos novamente. Eles estavam de novo trancados. E Tomé, nessa oportunidade, estava presente. Então, Jesus aparece. Jesus aparece a eles, uma visita surpresa, conforme diz o tópico aqui, o subtópico que lemos, e ele questiona Tomé. Tomé, vem aqui, põe a mão na minha mão, toca no meu lado e veja que sou eu. Então Tomé acredita, né? Depois, obviamente, de ver Jesus, ele acredita. Inclusive o lema de Tomé era esse. Ele queria ver para poder crer. E Jesus o confronta e diz: você creu porque viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. E aí Tomé é confrontado por Jesus e Jesus diz: Não seja incrédulo, mas crente. Esse é um convite a todos nós. Eu até falei em uma outra oportunidade que não tem nenhuma expressão na Bíblia nos convidando a ser evangélico. A Bíblia nos manda ser crente e nós devemos ser também, a outra expressão é cristãos, cópia de Jesus. Mas evangélicos não tem uma expressão assim na Bíblia. E para encurtar a conversa, né, as pessoas perguntam se somos evangélicos e tal, nós dizemos que sim, mas a Bíblia não diz isso. E Jesus confronta Tomé para que ele seja crente. Ponto 3 aqui, o propósito do livro de João, é o verso de número 30 e 31, que diz assim: Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos ou registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então aqui nós vamos perceber nesse último ponto do segundo tópico o objetivo do livro, o propósito do livro. Não foi ser exaustivo, não foi nos informar a respeito de todos os milagres que Jesus fez, não foi. O propósito do livro é foi selecionado alguns sinais que Jesus operou e esses foram registrados para que nós conheçamos e saibamos que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo em Jesus, tenhamos a vida eterna. Essa é a finalidade do livro de João. E o terceiro tópico aqui vai falar sobre a restauração dos discípulos, discípulos restaurados. E o primeiro ponto é uma pescaria frustrada, verso 3 do capítulo 21, que diz assim: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Aqui nós vamos ver que Pedro, mesmo tendo negado Jesus, né, e de certa forma se desviado, se afastado, ele volta a fazer o que ele fazia antes. E eu sempre digo isso: quando a pessoa volta a fazer o que ela fazia antes de conhecer Jesus, significa que tem alguma coisa errada com ela. Jesus já havia promovido os discípulos a pescadores de homens, de gente, e eles queriam continuar pescando peixe. Então, Jesus aparece ali, Jesus vai atrás deles e o objetivo de Jesus é a restauração.
Jesus não foi ali para apontar o dedo, para condenar. Jesus foi ali para restaurá-los, trazê-los de volta ao propósito que Jesus havia colocado já diante deles. E o segundo ponto é a presença amorosa de Jesus. É o verso de número 4, que diz assim: Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Então aqui Jesus, ele prepara uma mesa, não uma mesa literal, né, mas um momento de comunhão ali. A Bíblia diz, o texto fala que Jesus havia preparado um fogo, já havia assado peixe e já havia pão ali e estava pronto uma refeição. Os discípulos passaram a noite pescando e não conseguiram apanhar nada. E quando vem amanhã, eles estavam exaustos, cansados e frustrados por não haverem conseguido pescar, né? Não haviam tido sucesso na sua pescaria. E Jesus aparece ali, eles não reconhecem a presença de Jesus e Jesus os chama para um momento de comunhão. E ali naquele momento de comunhão, Jesus ele, ele traz a restauração aos discípulos. Então eles reconhecem que é Jesus e naquele momento ali de comunhão eles são restaurados, são sarados, são curados de suas mazelas, né? E aqui no terceiro ponto que nós vamos ver agora é exatamente esse momento de restauração. O versículo de número 15, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Então Jesus aqui ele vai questionar Pedro. Aqui nós vamos entrar uma pequena particularidade do grego. No grego tem algumas definições da palavra amor que não ficam claras na transliteração para o português. Por exemplo, aqui no texto do capítulo 21, verso 15 em diante, nós vamos ver Jesus perguntando se Pedro o ama. E a palavra ali usada é amor. Mas no grego existem pelo menos três definições para a palavra amor. E aqui nós vamos ver duas delas. A primeira é ágape, que significa um amor sacrificial. E a segunda é o filia, que é um amor de gostar, seria um amor de amigo, um amor de amizade, que não chega a ser sacrificial. É um amor menor, é um amor menos intenso, poderíamos dizer dessa forma. E quando Jesus pergunta se Pedro ama, ele usa esse verbo ágape, que é o amor sacrificial. E Pedro responde dizendo que o ama, mas usando esse verbo filia, que é o amor de amizade, de amigo. E não é isso que Jesus quer. Ele quer o amor ágape, que é o amor sacrificial. E Pedro diz que ele ama de forma o amor filia, né, que é um amor inferior. Então, Jesus pergunta três vezes. Nas duas primeiras, Jesus usa o verbo ágape e Pedro responde usando o verbo filia. E na terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Usando agora o verbo filia. E Pedro responde que o ama, usando o mesmo verbo filia, né? Mais entristecido. E o que nós vamos absorver daqui é que todas as vezes que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, Pedro diz que ama, mas não o amor que Jesus quer que seja, né? E Jesus responde: então apacenta os meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas. A forma que nós temos de expressar o amor que temos por Deus é cuidando das pessoas, amando e apacentando os cordeiros, né? As ovelhas, os discípulos de Jesus. Então, por isso que João, mais lá para frente nas suas cartas, ele vai dizer que é impossível você dizer que ama a Deus e não amar o seu irmão. Talvez tenha sido dessa lição aqui que João tirou esse conceito. Mas o que nós vamos absorver aqui é isso.
que se amamos a Deus, devemos amar os nossos irmãos. E quem ama deve obrigatoriamente cuidar da pessoa, tá? Aqui na aplicação pessoal, nós vamos ver o seguinte: olhar para Jesus e segui-lo fielmente deve ser o objetivo e a prática de todo cristão até chegar ao céu, que é o nosso lar eterno. E aqui nós encerramos a nossa lição. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Responda agora aqui nos comentários o questionário da lição. São 3 perguntas. A primeira é: por que, diferente da ressurreição de Lázaro, na ressurreição de Jesus, não foi preciso que alguém retirasse a pedra? Segunda pergunta: o que simboliza o fato de os discípulos ficarem com as portas trancadas? Terceira pergunta: qual foi a exigência de Jesus para Pedro retornar ali de pastoral? Então, isso aqui nós vimos agora. E mais uma vez, obrigado. Que Deus te abençoe. Se inscreve aqui no canal. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com alguém e deixa o like nesse vídeo, tá bom? Fica na paz e até a próxima.